E só para... Estamos falando muito da torcida do estádio, mas a galera tá muito curiosa aqui, Felipe, em relação ao time, né? Você já deu um breve resumo da situação, que não vem num momento tão bom como foi no sorteio, mas o time em si, Felipe, o que você pensa? Quais são os destaques positivos, ponto fraco, onde o Corinthians pode explorar? O que o torcedor do Remo fica preocupado? Tipo, a defesa é o meio, que não é bom, o ataque não é muito goleador. Quais são os pontos positivos e negativos do time aí, Felipe, por favor? Vamos lá. O clube do Remo, neste ano, ele se habituou a jogar num 4-1-4-1. Geralmente com o Anderson Shoa jogando de primeiro volante, e tendo o Pablo Roberto, que já jogou no Bahia, no Vila Nova, foi um destaque da Série C de 2020, sendo o maestro do time. No ataque também tem o Muriqui, que jogou a Série A do ano passado pelo Avaí. O Remo, no início do ano, ele conseguiu fazer belíssimas triangulações, partidas bem seguras, tinha uma bela produção ofensiva, realmente, principalmente com essa dupla entre Pablo e Muriqui, mas de um tempo para cá a equipe acabou tendo uma regressão no time, podemos dizer assim. Hoje, a equipe tem alguns pontos fracos. O jogo pela lateral, tanto os dois pontas, os dois extremos, eles não vêm numa boa fase. O Pedro Vitor pela esquerda e o Diego Tavares pelo lado direito. Já a defesa, o Remo ele também ficou muitos jogos sofrendo gols. Por quê? Porque é um time que procura marcar pressionando seu adversário, é um time que busca o ataque e com isso acaba deixando muitas brechas no contra-ataque. Tanto que no último jogo contra o Paysandu, foi 1-0 para o Paysandu e o Remo teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Foram 2 cartões amarelos e o que aconteceu? Foram contra-ataques. O Paysandu conseguia lançar a bola e a partir dali o Remo, muito exposto, acabou sofrendo muito com a sua recomposição defensiva. Então tem essa questão do espaço nas costas dos defensores. Aqui na linha de 4 também, a gente pode falar que o espaço aqui entre os laterais e o zagueiro também são espaços em que o Paysandu pode explorar. Fora a bola parada. O clube do Remo vem sofrendo muito com bola parada defensiva e também nas sobras. Portanto que no jogo de 1-0 contra o Paysandu, o gol sai no escanteio, a bola volta para a intermediária e aí o Vinícius Leite, com o atacante do Paysandu, ele acertou um belíssimo chute fora da área, marcou um belo gol. Pontos fortes, eu já falei da troca de passes, é um time intenso, time que marca pressionando o seu adversário e que tem uma boa criação no meio de campo. Em relação à escalação, eu posso praticamente dar aqui para vocês o esboço que o Remo deve ter em campo com uma dúvida apenas. Vinícius, goleiro, um dos únicos jogadores no Brasil em atividade que também ocupam cargos políticos, ele é vereador aqui em Belém. Na lateral direita, Lucas Mendes. A dupla de zaga tem Ícaro e Diego Guerra, 2 jogadores que disputaram a Série C e subiram ano passado. Eles não foram jogar a Série B, eles preferiram atuar pelo Remo na Série C deste ano. E na lateral esquerda, o Leonan, que é um dos pilares do time, marcou o gol no título do Campeonato Paraense do ano passado, em cima do Paysandu, na casa do Paysandu, que fez com que o Remo fizesse uma festa dentro da casa do seu rival. Aí, como eu falei, primeiro volante é o Anderson Shoa, à frente dele outra linha de 4. Começando aqui com os 2 jogadores que atuam pelo centro. Richard Franco, pelo lado direito, paraguaio, e pelo lado esquerdo, o Pablo Roberto, que é um ex-jogador do Goiás, do Vila Nova, perdão, que eu já falei que é um dos principais jogadores do Remo. Pela direita, no ataque, o Diego Tavares, e pelo lado esquerdo, o Pedro Vitor, que é um jogador que vem emprestado do Fortaleza e na última temporada estava jogando no Náutico. Já o atacante, né, ele não é bem um centroavante, é o atacante mais centralizado, que mais faz muito também a função de um falso 9, ajuda muito a armação da equipe, que é o Muriqui, que é um dos principais jogadores do time. E aí você pega também, o Remo tem algumas questões que podem acabar surpreendendo. O meia Matheus Galdesani, que jogou o Paulistão pela Ferroviária, chegou agora na equipe, já foi titular no último jogo, ele pode entrar no lugar tanto do Richard Franco quanto até do Diego Tavares, se o Remo quiser ter um pouquinho mais de posse de bola. E outro jogador que pode entrar no lugar do Diego Tavares é o atacante Jean Silva, que é destaque da Série C há alguns anos. Ele se destacou principalmente pelo Figueirense, pelo Ipiranga de Erechim, e ele fez alguns gols pelo Remo. O ataque do Remo em si, principalmente os pontas, não andam em boa fase. Então isso pode ser a surpresa. Mas em média, só repetindo aqui a escalação, Vinícius no gol, na defesa Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan. O Shoa como primeiro volante. Aí a segunda linha de 4 com Richard Franco, Pablo Roberto, Diego Tavares e o Pedro Vitor. No ataque, o Muriqui, o time que é comandado pelo Marcelo Cabo. São 15 jogos no ano, 12 vitórias, 3 derrotas. Um time que ainda não empatou, que nas primeiras 13 partidas tinha 12 vitórias, apenas uma derrota em todo o Brasil. Foi uma das melhores campanhas dessa fase inicial do ano. Felipe, mais uma então para a gente te liberar. Fique à vontade, podem fazer aí quando vocês quiserem. Tá. O seguinte, você falou das características do Remo, que marca pressão, marca lá em cima, deixa espaço para contra-ataque, mas o que se fala aí na cidade, o que se fala internamente no Remo? O Remo acredita em
tentar fazer o resultado no Mangueirão? Acredita em jogar, tá vivo no confronto de volta na Neoquímica Arena? Qual é a postura que você acredita que o Remo de fato vai ter amanhã para enfrentar o Corinthians? Vai tentar vencer o jogo? Vai tentar se manter vivo? O que você acha que vai acontecer quanto à postura, já que você já detalhou que taticamente o Remo marca lá em cima, deixa espaços, mas e aí? O pessoal está acreditando numa vitória? Como que está sendo? Olha aí, como eu falei logo no início da live, vai ser interessante a gangorra do futebol, as voltas que o mundo dá. A gente iniciou o sorteio imaginando que o Remo aqui dos times paraenses tinha sido o que melhor tinha conseguido no confronto. Como eu falei, o Águia de Marabá enfrenta logo mais o Fortaleza, equipe que na época estava embalada ali na Libertadores. Também temos o Paysandu que vai enfrentar o Fluminense, que é um dos melhores futebols do Brasil hoje. Tem o Fernando Diniz, que é um dos grandes destaques do futebol nacional. E o Remo estava enfrentando o Paysandu, o Remo estava enfrentando o Corinthians, perdão. Remo em grande fase, enquanto que o Corinthians vinha eliminado do Paulistão. Então a expectativa era assim, claro, o Corinthians é um time favorito, o time que está disputando Libertadores, é uma equipe também que chega sempre para brigar por títulos, então o Remo já sabia que ia ser zebra, mas imaginava que a proporção, podemos dizer assim, seria 70% para o Corinthians, 30% para o Remo, ou até algo um pouquinho mais equilibrado, 65-30%. E aí a expectativa era que o Remo conseguisse fazer um resultado interessante em Belém, um empate, uma vitória magra, ou até mesmo perder por 1-0, mas que chegasse aí na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians, com um resultado que fosse favorável, jogável, para nos últimos 10, 15 minutos tentar uma pressão. E hoje a gente já vê por um lado diferente. A gente espera que o Remo consiga sair de Belém vivo pelas últimas atuações. É claro, se a equipe azulina atuar no que melhor atuou no ano, vai fazer frente para o Corinthians e dá até para sonhar com um empate ou até uma vitória magra aqui em Belém. O Remo ele tem até um retrospecto interessante contra o Corinthians na própria Copa do Brasil. Numa das melhores campanhas anos atrás, o Remo estava eliminando o Corinthians, até que num dos últimos lances da partida, o lateral esquerdo aqui do Remo, o Castor, ele acaba fazendo um gol contra e o Corinthians se classifica. Ano passado também a gente teve o Remo enfrentando o Cruzeiro. Cruzeiro que na época do Pesolano estava na Série B, mas vinha muito bem na segunda divisão nacional, era líder da competição, embalado, e o Remo num time muito limitado. Ano passado o Remo teve uma campanha muito ruim, muito fraca na Série C do Campeonato Brasileiro, não conseguiu ficar entre os 8 melhores da primeira fase para se classificar, e apesar de toda essa fase negativa que o Remo estava vivendo, o Remo venceu o primeiro jogo em Belém, no Bainão lotado, 2-1, 2 gols de bola parada também da equipe azulina, o goleiro Vinícius, que é um ídolo aqui, conseguiu pegar pênalti. No jogo de volta, o Remo conseguiu segurar o resultado até os 40 do segundo tempo, quando levou um gol do Cruzeiro, a partida foi para os pênaltis. O Remo teve a bola da classificação com o jogador da base, o Lailson, ele acabou desperdiçando a cobrança, e aí no segmento o Remo acabou sendo eliminado. Então é uma equipe que tem na Copa do Brasil a sua principal pretensão financeira do ano, até porque a gente sabe dos valores que a competição acaba distribuindo para os times. E aí o Remo, ele tem essa oportunidade, ele chega para o Corinthians esperando, claro, um milagre, não um milagre, mas uma atuação acima para conseguir surpreender. Mas como eu falei, primeiro jogo, o objetivo é chegar vivo na Neoquímica Arena para que você consiga embolotar o jogo e ali nos minutos finais fazer um bom jogo, conseguir a classificação, conseguir surpreender. É claro, o Remo ele é franco azarão no jogo, o Corinthians é franco favorito e a expectativa é essa. É de um Remo que consiga repetir o bom futebol que não vem sendo comum nos últimos 2, 3 jogos. E aí a equipe quer virar essa má fase. Como eu falei, é uma equipe que perdeu muito nos últimos jogos e a gangorra acabou sendo negativo justamente para um confronto muito importante. Lembrando que diferente aí do Paulistão e o Corinthians que já vai iniciar o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, o Remo não. O Remo e os times paraenses eles já estão disputando o Campeonato Paraense. Vai acabar o jogo na quarta-feira, o jogo começa às 9h30 da noite. O Remo ele já se prepara porque no sábado ele tem o jogo das quartas de final do Campeonato Paraense e a Série C vai começar só no meio de maio, provavelmente com o Campeonato Paraense ainda em andamento, para que seja disputado ali a final para o meio do próximo mês. Então, a expectativa de um Remo que também jogou em uma partida mais recente que o Corinthians, a equipe jogou no domingo, 5 horas da tarde, enquanto o Corinthians veio de uma partida no meio de semana pela Libertadores. Então, talvez até essa parte física do time seja algo que influencie no jogo. O Remo entrou com o time titular, apenas 2 jogadores não atuaram na onzena titular do Marcelo Cabo, que foi o Leonan, lateral esquerdo, e o Pablo Roberto no meio de campo. Pablo que vinha de uma pequena lesão na panturrilha, mas ele está recuperado, vai para o jogo, e o Leonan foi poupado, porque ele na pré-temporada teve problemas físicos, e aí foi ganhando condição de jogo durante o Campeonato Paraense. Então ele foi poupado, jogou o segundo tempo, e deve ser titular no jogo de logo mais. Sabe pouco sobre o Remo, cara, Vitão? Acho que tá paga a participação do Felipe, né, Vitor?